Bom dia, filho. Ah, calor. Gente, bom dia. Então, vou esperar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá bom? Cuidar da minha flora intestinal. Bom, gente, então, bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Bom dia, Bom dia, Maria Eduarda. Eu vou continuar, né, compartilhar como chama? Minha tela. Vocês estão vendo ela aí, espero. Então, só recapitulando aqui, né? O primeiro ato institucional dá o direito ao presidente alterar a Constituição e a cassação de mandatos eleitorais, né, mandatos eletivos. Então, eles fazem a chamada caça às bruxas. Vai começar a expurgar da máquina pública todo aquele que é considerado inimigo ou potencial inimigo que já esteja dentro do eleito, né, que tenha sido eleito. Então, toda a esquerda, nesse momento, foi expurgada. Né? Depois, Castelo Branco assume 64, de 15 de abril de 64, para ter eleições um ano seguinte, e ele não abre eleições diretas. Aí começam
grupos conservadores que apoiavam o golpe começam a se portarem contrários, mas se portarem contrários não pela atitude, se portarem contrários porque os militares que prometeram entregar o poder a esses, né, assim, as eleições diretas um ano depois, não entregaram. Portanto, esses grupos que acreditavam que poderia confiar nos militares, que os militares entregariam o poder a eles de mão beijada, se ferraram nessa história. O ato institucional, criação do SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, olha aqui, ó, centralizava as atividades de inteligência e informações, acumulando fichas de suspeitos de manter atividades contrárias ao Estado. Então, quem são os principais opositores? Quem serão considerados os principais inimigos, né, vamos dizer assim? Trabalhadores, jornalistas, sindicalistas, políticos, intelectuais, artistas, são os principais alvos. Né? O ato institucional número 2, né, de outubro de 65, ele vai extinguir todos os partidos e criar só dois, né? A Arena e o MDB. A Arena, então, é o partido do governo, da situação, né? A situação é o governo, e o MDB é o partido de oposição que eles consentiram, ou seja, que eles deixaram existir, né? Que na realidade também são grupos extremamente conservadores, mas que teoricamente, primeiro, para existir, né, uma fachada de democracia no Brasil, deixaram existir esse MDB, né? E também consideram que esses políticos do MDB eram políticos que não fariam oposição ou não fariam, tipo assim, fariam um enfrentamento direto contra o ditador. Então veja esse cartaz aqui, olha para você ver. É um cartaz produzido entre as décadas de 60 e 70 e usado por órgãos de repressão durante a ditadura no Brasil. O SNI divulgava cartazes como esse para incentivar a população a denunciar a localização de pessoas consideradas subversivas por serem contrárias ao regime, né? E o povo denunciava, o povo é X9 mesmo, né? Então, são 4 fotos, normalmente as pessoas tinham codinomes, eles colocavam o nome da pessoa, porque eles tinham os arquivos lá, né, de acordo com as pesquisas do SNI, e os codinomes, né, os apelidos das pessoas. Né? E muitas pessoas foram presas dessa maneira. Bom, vou continuar então, falando aí 1, aí 2, aí 3 agora, não é isso? Gente, se tiverem alguma dúvida, por favor, pode perguntar, tá? Podem abrir o microfone e falar aí, ó. Bom, então em fevereiro de 66, olha aqui, ó, Castelo Branco promulgou o ato institucional número 3, que, entre outras medidas, estabeleceu, olha aqui, ó, eleições indiretas para governadores. Gente, as eleições indiretas já estavam previstas, eles já estabeleceram isso, né, no AI-2 para o Executivo Federal, ou seja, o presidente, eleições indiretas. Agora, no ato institucional número 3, ele estabelece eleições indiretas também para os governadores, delegando as funções de nomear os prefeitos, quer dizer, o governador nomeia os prefeitos das capitais e de municípios considerados de segurança nacional, são os maiores municípios, né? Os mais populosos. Tem uma lista, uns critérios para ser considerado de segurança nacional. Olha para você ver como é que eles vão fechando o cerco. Quer dizer, não vota o presidente. Eles vão decidir entre eles quem será o próximo presidente, que será militar. E prepara o governo dos estados também, acaba com a eleição direta. Ou seja, o povo também não vai decidir, não vai votar diretamente para o governador do estado, né, que também vai ser eleito por colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral que elege o governador, né, o governador, então, ele passa a ser um sujeito de confiança dos militares, obviamente, e ele vai eleger para as principais cidades de todo o Brasil, ele mesmo vai nomear os prefeitos dessas cidades, que também não serão eleitos por voto direto. Né? Então, eles estão fechando cada vez mais o regime, ou tirando cada vez mais o povo do jogo político. Em dezembro de 66, com o objetivo de aprovar o novo texto constitucional, convocou o Congresso para uma sessão extraordinária para o ato constitucional número 4. Então, o AI-4, dezembro de 66, olha aqui, ó, ele convoca, então, uma Assembleia Constituinte, né, um novo texto constitucional. Ou seja, a Constituição que estava
valendo, né, naquela ocasião, que estava naquela ocasião, era a Constituição de 1946. Então, o que eles fazem? Em dezembro de 63, eles vão convocar o Congresso para a construção de uma Assembleia Constituinte. Ok, obrigado. Para uma Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? É uma Assembleia que vai construir, né, redigir uma nova Constituição. Obviamente que eles estarão no comando, na cabeça desses militares, estarão na cabeça da construção desse texto constitucional. Então, o ato constitucional número 4 vai fazer exatamente isso. Ele vai convocar o Congresso para construir essa Constituição. Então, isso acontece em dezembro de 66, a nova Constituição é promulgada em janeiro de 67. Quer dizer, a Constituição já estava pronta, né? Já estava pronta, porque como é que você constrói uma Constituição em um mês? Como é que você escreve uma Constituição em um mês? Né? Como é que você discute uma Constituição de um país do tamanho do Brasil em um mês? Né? Então, a Constituição já estava pronta, os militares já tinham ela na gaveta, convocaram o Congresso só para o Congresso aprovar a Constituição. Né? Então, é exatamente isso. Eles estão governando ditatorialmente. Isso é uma ditadura. Eles estão implementando uma ditadura, ou seja, eles estão governando sozinhos. Embora exista um Congresso, embora existam esses representantes do povo, os representantes do povo é o legislativo, né? O principal representante é o legislativo, que eles vão construir as leis. Essas leis não estão sendo construídas por eles. Né? As leis estão sendo criadas e simplesmente aprovadas, que foi isso que aconteceu em 67. Né? Os militares pegaram uma Constituição que eles escreveram, que eles já tinham pronta, né? Já tinha prontinha, né? Que já tinham criado, e levaram para o Congresso simplesmente aprovar. Obviamente que com a situação política do Brasil, seria muito fácil, né? Porque os partidos de oposição foram extintos. Aliás, todos. Criaram só dois partidos. Um que era eles mesmos. E o outro que era eles também. Né? Quer dizer, uma oposição que eles deixaram existir. Então, eles aprovaram simplesmente, sem analisar, sem discutir, sem propor, pegaram o texto seco da Constituição que os militares enviaram e promulgaram essa Constituição em janeiro de 67. Então, você tem a revogação do texto constitucional de 46, lá do general Dutra, né? E a promulgação desse novo texto em 67, janeiro de 67. Então, essa nova Constituição, promulgada em janeiro, olha, um mês depois, aqui, ó, dezembro de 66, janeiro de 67, aumentou ainda mais o poder do Executivo Federal. Ali, aqui, ó, aumentou ainda e limitou a autonomia dos estados. Né? Aumentou a autonomia do Executivo Federal e limitou a autonomia dos estados. Além disso, ou seja, está concentrando cada vez mais poderes no governo federal, no executivo, né, no poder executivo federal, que é o próprio presidente, que eram os militares, efetivamente, e diminuindo o poder dos estados, né, deixando os estados cada vez mais subservientes ao poder dos militares. Além disso, para restringir a liberdade de expressão e de informação, o governo criou a lei de imprensa, não pode esquecer isso, que entrou em vigor em março de 67, né, ou seja, logo depois que foi promulgada a Constituição, né, 2 meses depois, e só deixou de existir em 2009. 2009. Essa lei de imprensa ela servia para, literalmente, dar poderes de censura ao Estado. Então, por mais que, quer dizer, a democracia foi restabelecida no Brasil em 85, né, vou colocar 88, que a Constituição de 88 ela já é democrática. Mas a lei de imprensa ela só vai ser revogada em 2009, 10 anos depois, quer dizer, tá há pouco tempo isso. Bom, na política econômica, Castelo Branco tomou medidas para controlar a inflação, facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil e estimulando a concorrência no mercado interno por meio de corte de subsídios. Acompanharam outras medidas o aumento de impostos, olha aqui, ó, aumento de impostos e as reduções salariais, ou seja, arroxo salarial. Redução salarial e arroxo salarial é a mesma coisa. O que o governo fez, então? O governo impediu o aumento do salário, na verdade, reduziu, propôs uma política de redução dos salários, obviamente, que era para a classe trabalhadora. Isso, naturalmente, vai aumentar o abismo social brasileiro e diminuir o poder de compra do trabalhador, né? Então, isso gera cada vez mais pobreza, cada vez mais
desigualdade, cada vez mais falta de acesso a bens, a serviços, ao consumo de maneira geral. Então, de maneira geral, isso vai, a princípio, estagnar a economia, que afetará profundamente a população. Então, quem está sofrendo com isso? O povo, né? Quem que está se ferrando com essa história? O povo. Né? Essas políticas de arrocho salarial, elas sempre vêm de encontro aos interesses do grande empresariado, da burguesia. Né? Quem que é o burguês? Marx fala uma coisa, eu repeti, eu já falei com vocês várias vezes. Burguês é aquele que detém a propriedade e os meios de produção. Ou seja, é aquele que tem, né? É o dono da indústria, né? É o dono da fábrica, é o dono da TV Globo, é o dono da Vale. Esse é o burguês. Esse é o burguês. Você que trabalha e recebe um salário, você é assalariado. Você não é burguês. Você pode ter um salário alto. Salário, mas você não deixou de ser um assalariado. Você é proletário assalariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção e a propriedade. O resto, quem não detém os meios de produção e a propriedade, não é a burguesia. A burguesia são os ricos, eles são os ricos. Assalariado não é rico, pode ser classe média, mas rico não vai ser. Bom, então esses primeiros anos, até 1967, né, final de 67, 68, início de 68, é o período que nós conhecemos, né, de implantação da ditadura. Então, os militares foram criando, reestruturando o Estado brasileiro para implantar essa ditadura. Né? Para implantar, eles estão implantando a ditadura, estão criando mecanismos para que eles tenham poder, cada vez mais poder, cada vez mais poder mesmo, poder institucional, tô falando assim, né, de dominar sozinhos, né, implantando ditadura com conivência, inclusive, do próprio Congresso, né, das elites brasileiras, embora alguns grupos de elite tenham se afastado e tudo, mas, de maneira geral, há conivência, sim. Nesse primeiro momento, há conivência da sociedade civil, há apoio da sociedade civil, entendeu? E aí, quer dizer, a própria sociedade civil, percebendo que os militares queriam se perpetuar no poder, começaram a surgir, e não só por isso, né, pelas políticas econômicas, pela falta de participação política, enfim. Grupos civis começaram a questionar, na realidade sempre houve um questionamento da situação, né, primeiro que foi um golpe de Estado, né, e depois como que os militares vão implantando medidas cada vez mais restritivas do ponto de vista da participação política e medidas do ponto de vista econômico que vão privilegiar os setores produtivos, né, a burguesia e o grande empresariado brasileiro, naturalmente de acordo com os interesses norte-americanos, em detrimento do povo. Então, por exemplo, quando o Castelo Branco privilegia essa entrada de investimento externo para controlar a inflação, ele faz isso, quer dizer, o investimento externo é importante, só que ele aumenta a competitividade com o produto externo e não com a produção interna. Então, ele gera desemprego nisso e arroz salarial. Então, além de massa de desempregados, você tem o trabalhador que tem trabalho e tudo, ele tem o poder de compra cada vez menor. Né? Então, o trabalhador fica prejudicado nessa situação. E, obviamente, que esses setores civis que estão percebendo esse modelo de gestão implantado pelos militares, né? Nessa ditadura, começa a surgir uma série de movimentos questionando essa ditadura. Né? E aí nós vamos para um novo período, né, chamado de anos de chumbo. Por que anos de chumbo? Foi o período mais duro da ditadura brasileira, né? Os anos mais terríveis foram os anos chamados de anos de chumbo, foram os anos de maior violência em todos os sentidos, não só a violência física contra a população, mas uma violência institucional, violência política, que, quer dizer, eles caçaram os direitos básicos da população, né, do povo, direito básico, né, o direito de existir, por exemplo, foi caçado. Então veja, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta. Em março de 67, Arthur da Costa e Silva, representante chamada Linha Dura, lembrem lá, né, olha aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Olha aqui, ó, quem que são esses caras, né, esses grupos do exército que estão se mobilizando? Então você tem os legalistas, contrário à participação política dos militares na política.
os integrantes da Escola Superior de Guerra queriam ampliar seus poderes em setores estratégicos do governo. E os tais da linha dura, que queriam o quê? O controle do poder executivo, o controle do governo. E o Costa e Silva, ele era um general dessa chamada linha dura, ou seja, dos mais violentos, daquele que queria implantar uma ditadura extremamente violenta e extremamente repressora no Brasil. Né? Então, veja, a linha dura é o grupo formado, o grupo de forças das Forças Armadas, que defendia o endurecimento do regime, né, que sucedeu o Castelo Branco. O Castelo Branco, eles tinham uma nomenclatura na ESG, que eram os da linha dura e os da Sorbonne, que eram, tipo assim, que eram os militares, os da linha dura, eram de uma linha mais americana, que queriam endurecer, ser um regime mais violento, mais repressivo e mais duro. E a Sorbonne também, só que de uma maneira um pouco mais, talvez, intelectualizada, né? São dois grupos internos da Escola Superior de Guerra. Né? Inclusive, esse que é chamado de Sorbonne é uma linha francesa de atuação militar, que ela prima mais pela intelectualidade do que pela violência, efetivamente, embora seja extremamente violento. E o Castelo Branco, ele era dessa linha um pouco mais light, um pouco mais light. E o Costa e Silva não. O Costa e Silva, os próximos dois que virão, ele e o próximo general que governarão o Brasil, serão extremamente violentos dessa chamada linha dura do Exército Brasileiro. Então, Costa e Silva enfrentou protestos de trabalhadores que estavam insatisfeitos com a redução dos salários por causa da política econômica deflacionária do governo anterior. Né? O povo não aceita, vai passar fome. Para conter as manifestações, o governo realizou intervenções dos sindicatos urbanos e rurais, buscando eliminar as influências do trabalhismo da esquerda. Né? Ou seja, quando ele fala intervenção, é entrar no sindicato, acabar com o sindicato, colocar o sindicato em ilegalidade, prender todos os líderes, inclusive trabalhadores, torturar, deixar preso lá, expulsar do Brasil, tudo isso. Né? Então, novos dirigentes afinados com o regime passaram a dirigir associações sindicais. Então, eles tiram aqueles dirigentes sindicais que eram contrários ao regime, que estavam promovendo manifestações, e eles colocam quem eles querem lá dentro, obviamente, para acabar com as manifestações, para acabar com qualquer tipo de mobilização trabalhista, né, de trabalhadores que vinham no sentido de questionar essa política de arroz salarial, ou seja, essa política de diminuição, redução de salários. Não podia existir hipótese alguma. Por quê? É um governo para empresários, para a burguesia. Nem todos os sindicatos, porém, silenciaram diante da repressão. Em abril de 68, né, esse movimento aqui foi o primeiro grande movimento sindical da história da ditadura militar no Brasil, aqui em Contagem, né, começou aqui em Contagem, milhares de operários de Contagem, né, cruzaram os braços e reivindicaram 25% de reajuste salarial e liberdade política e civil. Em junho do mesmo ano, esse movimento de Contagem é extremamente interessante. O ministro do Trabalho, se não me engano, da Economia, não lembro, Delfim Neto, ele vem, ou Jarbas Passarinho, não lembro se é Delfim Neto ou Jarbas Passarinho, ele vem pessoalmente negociar com os sindicalistas aqui em Contagem, porque eles pararam mesmo. Contagem é a cidade, a maior parque industrial de Minas Gerais. Então, parando Contagem, praticamente para a economia do estado de Minas. Então, ele vem negociar com aqui, né, aqui em Contagem, promete um aumento salarial, promete a possibilidade da existência desses sindicatos, né, um reajuste salarial e tudo, e vai embora. Né? Dias depois, a polícia desce uma nova manifestação, não houve esse reajuste, e a nova manifestação, nova greve, e a polícia de Minas Gerais, né, comandada pelo governador, ela desce o cacete de todo mundo e prende os sindicalistas, prende os trabalhadores grevistas e acabam literalmente com o movimento. Né? Olha aqui, em julho, né, quer dizer, aqui em Contagem acontece em abril, em julho, os sindicatos metalúrgicos de Osasco, lá em São Paulo, né, lembrando que a cidade de Osasco é uma cidade integrante desse cinturão industrial da cidade de São Paulo, liderou a paralisação de trabalhadores da região e a ocupação de 3 fábricas. De imediato, a ação repressiva respondeu. Os grevistas foram expulsos das fábricas e os líderes dos movimentos presos. Observem isso. Os grevistas expulsos das fábricas e os líderes do movimento presos. É isso. Né? Não pode ter uma liderança sindical.
Ninguém pode questionar o poder dos militares e muito menos o poder dos empresários brasileiros. Se o empresário quiser te pagar só para você beber água e pão, você tem que aceitar, calado. E se você não aceitar, os militares garantem que você estará calado. É isso. Então, os estudantes também realizaram diversos protestos para exigir, isso é o ano de 68, o retorno da democracia no país, a criação de mais vagas nas universidades públicas e a melhora na qualidade do ensino. Em uma dessas manifestações, a polícia militar reprimiu violentamente os estudantes e matou o jovem Edson Luiz de Souza, de 18 anos, foi lá no Rio de Janeiro. Né? Então, lá no Rio de Janeiro tinha um restaurante universitário chamado Calabouço, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era no centro do Rio de Janeiro, e esses quer dizer, os estudantes almoçavam, né, faziam suas refeições nesse restaurante, que era mais barato. E aí tinha esse menino, esse Edson Luiz, ele era estudante secundarista, né, de ensino médio, que hoje é ensino médio, na época era ensino secundário. Ele era secundarista e ele estava lá. Nesse momento, foi na hora do almoço, é um episódio muito triste. Quer dizer, o restaurante Calabouço também era um local de discussões políticas. Né? Então, os estudantes no Rio de Janeiro utilizavam aquele espaço para discutir questões, para marcar manifestações, para criar estratégias, enfim. E nesse momento estava havendo discussões em relação a isso e a polícia invadiu, né? A polícia do Exército invadiu o restaurante Calabouço e já invadiu atirando. E esse menino, Edson Luiz, ele foi morto. E foi uma comoção muito grande porque os estudantes que estavam ali no calabouço, no restaurante, um menino de 18 anos de idade, né? Eles não deixaram que os militares levassem o corpo do menino, né? Não deixaram, porque os militares costumavam fazer isso. Levavam o corpo, sumia com o corpo e depois falava que a pessoa se suicidou, né? Não deixaram que eles levassem, eles fizeram um cinturão, eram muitas pessoas, foi chegando mais estudantes, a notícia começou a correr, e esses estudantes do calabouço começaram, com o corpo do menino, eles levaram, saíram do restaurante, percorreram algumas ruas do centro do Rio de Janeiro, até a faculdade de filosofia, né, que é o Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é bem no centro, na Praça São Francisco, né, bem no centro da cidade, e levaram o corpo do menino morto, assim, baleado e tal, e deixou isso... Não foi para a faculdade, não, foi para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Deixaram o corpo do menino, e aquilo foi um escândalo, foi fotografado, isso correu, essa imagem correu o país e tudo, houve uma indignação popular muito grande, né, porque mata um menino sem motivo nenhum e tudo, e a partir disso começou esse fato, obviamente, junto com uma série de outros elementos repressivos promovidos pela ditadura, levou a sociedade civil a se organizar e promover, né, atos públicos contrários à ditadura. Então, veja, o fato abalou a opinião pública e passeadas multiplicaram-se em todas as capitais. Todas as capitais, aqui também. A mais conhecida delas foi a passeata dos 100 mil, ocorrida no Rio de Janeiro, em junho de 68. Presta atenção nas datas. Junho de 68 reuniu artistas, intelectuais, trabalhadores, parlamentares, religiosos, entre outros. Aqui nós temos essa foto clássica dessa passeata dos 100 mil. Né? Quer dizer, olha o que está falando aí. Ó. Manifestantes contra a ditadura na passeata dos 100 mil, realizada em junho de 68 na cidade do Rio de Janeiro. Essa foto é clássica, né? É muito comum colocarem essa foto em prova, enfim. E aí você tem um grande cartaz, uma multidão, né, que vai se manifestar contra a ditadura. Então, abaixo da ditadura e o povo no poder. Porque o que os militares estão fazendo é exatamente o contrário. Né? Implantando e institucionalizando cada vez mais a ditadura e retirando cada vez mais o povo da possibilidade de participação política. E qualquer tipo de manifestação contrária sendo violentamente reprimida pela ditadura. Olha aí, para agravar a situação, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, né, ou seja, do partido da oposição que eles permitiram, convocou a população a boicotar as comemorações de independência do Brasil, de 17 de setembro de 68, que é a parada militar, né, aquela bobeira lá do 7 de setembro, da independência. Né? Então ele fala isso em plenária, ele era um deputado, né, federal, e ele fala disciplinário, e é uma manifestação, né? Olha,
vamos boicotar, ninguém vai nas paradas militares no Brasil, manifestando contra essa violência dos militares. Os militares, então, indignados, alegaram que a Moreira Alves havia abusado dos direitos individuais e políticos, praticando um atentado à ordem democrática. Né? Temendo a ação do governo, o deputado decidiu exilar-se, né? Porque o governo, provavelmente, ele seria preso, torturado e morto. O que ele faz? Ele foge do país. Em dezembro do mesmo ano, o governo fechou o Congresso e decretou o AI-5. Esse foi o pior dos atos institucionais. Decretou o AI-5, que, primeiro, reforçou o Poder Executivo e, entre outras medidas, recrudesceu a censura prévia, ou seja, aumentou a censura. O que é censura? Tudo que seria veiculado no Brasil tinha que passar pelos militares. Tudo. Qualquer informação, qualquer música, teatro, tudo, livro, antes de ser publicado, tudo tinha que passar pela censura. Se não fosse aprovado, ou seja, se não estivesse de acordo com os interesses e com alinhamento com os militares, era proibido ser divulgado. Seja informação no jornal, rádio, televisão, seja uma música, seja uma peça teatral, seja um livro. Tudo era censurado. Né? A censura à imprensa permitiu a suspensão de direitos constitucionais de qualquer cidadão. Suspensão de direitos constitucionais. Por exemplo, suspensão do habeas corpus, que é suspensão do habeas datus, suspensão da prerrogativa de inocência do sujeito, suspensão do direito do cidadão exigir que o governo prove que ele é culpado, cassou direitos políticos, todos que fossem considerados ameaça à ordem nacional, e autorizou a decretação de estado de sítio e o confisco de bens como punição por corrupção. Né? Eles mesmos nunca, eles são os mais corruptos e nunca sofreram nada com isso. Né? O que é a decretação de estado de sítio? Ele fecha o Congresso, governando só nós. É isso. Portanto, com o ato institucional número 5, veja bem, com o ato institucional número 5, o governo fechou completamente o regime. Completamente o regime. Nesse momento, ele decreta, porque instituído já tinha instituído. Ele decreta agora uma ditadura, entendeu? E uma ditadura que, aliás, por decreto, que é o AI-5, ele coloca o cidadão à mercê do Estado. Porque o cidadão não tem direitos individuais mínimos garantidos. Né? Então, o sujeito individual pertence ao Estado. Olha essa charge aqui do Laelso de Holanda, né, do quarto salão de humor de Piracicaba, de 77. Né? São os três macacos. Né? Eu não ouvi nada, não ouvi nada, e esse aqui resolveu falar. Né? Quando ele resolve falar, ele é preso. É isso. Né? É isso. Bom, vou parar por aqui. Por hoje tá bom, né, gente? Por hoje tá bom, eu acho. E eu vou fazer chamada rapidinho aqui. Tá bom? E aí vocês respondam aí, por favor. Alden tá aí. Ana Júlia Duarte. Ana Júlia Salatiel. Arthur Amorim. Gente, estou fazendo chamada, viu? Respondam aí. Ah, tá. Acho que presente, Alden. Ok. Arthur Amorim. Arthur Neves. Aqui. Ailana. Presente. Bernardo Mapa. Caio Eduardo. Caio Nunes. Presente. Caio Sattler. Presente. Carlos Eduardo. Davi Teodoro. Douglas Assuero. Emanuele. Emily. Gabriel Nunes. Guilherme de Souza. Presente. Guilherme Marques. Heloísa Matos. Heloísa Tercina. Isabela de Jesus. Jonathan Gabriel. Ok, Jonathan Gabriel. Joyce Miranda. Lara. Presente. Ok, Lohane Araújo.
Lohane, Luan, Presente. Luiz Eduardo, Luiz Eduarda, Luiz Azevedo, Maria Eduarda Zadra, Presente, professor. Maria Eduarda Santana, Maria Eduarda Santana, Matheus Gabriel, Presente. Pablo, Pedro Amorim, Rafael Rodrigues. Presente. Ok, Rafael Rodrigues, Rebeca, Samuel, Thaís Teixeira, Thaísa Martins, Theo, Vinícius Oliveira, Vinícius Passos e Yasmin. Muito bem, eu vou encerrar aqui agora a nossa aula e semana que vem nós continuamos, tá bom? Um abraço para todos vocês e Professor, tamo junto. tudo de bom para vocês, gente. Até mais. Semana que vem. Tchau. Tchau, gente.